Eu acho justíssimo que vocês lutem por essa pauta e, na verdade, por qualquer pauta que vocês julgarem importante e tal. Assim, independente de concordar ou não, essa é a democracia, né? Vocês podem lutar. E, assim, eu não sou... não estudei direito, né? Então, talvez isso daí seja... assim, porque pareceu muito ruim isso que você falou aí, na verdade. Cara, as provas... Porque, assim, eu imagino... que a melhor maneira, assim, aconteceu tudo isso com o Lula e tal, parece que a justificativa para anular tudo era que você não poderia estar julgando ele, imagino, talvez tenha alguma coisa além disso, mas as provas que foram conseguidas para pôr esse processo, para fazer esse processo funcionar, que foi confirmado por um monte de gente, são públicas? Tipo... Todo mundo sabe? Se eu quiser saber, eu consigo ir pra internet ver e tal? Sim, sim. Por exemplo, o sítio de Atibaia. Até hoje, você não consegue uma explicação do Lula. Até hoje ele não explicou. Por que que a Odebrecht, a OS, aquelas grandes empreiteiras, que ganharam um monte de contrato superfaturado durante lá o governo do Lula na Petrobras, por que que elas fizeram reformas milionárias no sítio que o Lula utilizava como se fosse dono? Por que o Lula nomeou os 3 diretores da Petrobras que estão no núcleo do escândalo de corrupção? Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, todos eles com dezenas de milhões de dólares ou euros em contas lá no exterior. E manteve esses diretores por mais de 10 anos, 8 anos do mandato dele, na Petrobras, naquele esquema de corrupção no qual não era só enriquecimento dos diretores da Petrobras, era suborno para eles e era suborno para partidos políticos e aliados do Lula. Ou seja, o Lula fez, não tem explicação. Você diria que o Lula fez isso porque ele é bonzinho com quem tá perto dele, é isso? Porque assim, o Lula em si, ele tem... Existe ali um batom na cueca, como diria Boechat, nas contas dele, assim, ele também recebeu dinheiro? Igor, essa pergunta reflete um equívoco que as pessoas cometem às vezes de achar que propina, suborno, você só paga com dinheiro em espécie, com dinheiro vivo. Não, você paga com favores, com imóveis, com reformas. E quando você olha para o caso Lula, primeiro no triplex, reformas de mais de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões e 200 mil entre reformas, obras, acréscimo, melhoria do imóvel. Depois você teve o sítio, R$ 1 milhão. E depois teve uma terceira acusação, que talvez fosse a mais escancarada de todas, que não deu tempo de ser julgada, porque o Supremo anulou antes, que era dinheiro saindo da Odebrecht, indo para o Instituto Lula, e dali indo para comprar o apartamento do lado de onde ele morava, em São Bernardo do Campo. O que aconteceu com esse processo? Esse processo ele foi derrubado antes de ser julgado por conta da decisão do Supremo. Quando não veio a tem decisão jeito do Supremo, de ser retomado? esses processos não têm jeito de ser retomados, porque quando a decisão do Supremo anula tudo, inclusive as buscas e apreensões, impede que você use os documentos que você apreendeu e não tem como reconstituir aqueles documentos. Você não vai devolver para o réu e conseguir lá apreender de novo. Então, acabam esses processos. E esse terceiro processo envolvia o dinheiro que saía da Odebrecht e ia parar no apartamento do lado de onde ele vivia, em São Bernardo do Campo. Ele quebrou a parede e passou a ocupar o apartamento. E nesses imóveis ali estavam envolvidos coisa de 12,4 milhões. Se você somar esses benefícios pessoais e atualizar, o valor dá de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais em benefícios pessoais. Fora o fato de que ele foi condenado por corrupção no esquema maior da Petrobras. De novo, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo como o nosso sistema de justiça garantiu a impunidade dos grandes escândalos de corrupção ao longo da história. Mas as provas do estão lá. Eduardo Cunha também. O Eduardo Cunha recebeu, no processo dele, tem 1 milhão e 500 mil dólares que ele recebeu numa conta da Suíça e que veio de um contrato da Petrobras. Ele está Ele preso, cumpriu, não tá? Não, ficou 4 anos preso e depois houve uma anulação da mesma maneira que o do Lula. Então eu até digo assim, ó... Não rola nenhuma tornozeleira, nada. O Lula é tão inocente como o Eduardo Cunha. Agora, o que ele falou é importante, que as pessoas têm que entender o seguinte, não é só o benefício material direto. Você tem uma corrupção vinculada a um esquema de poder. E o centro beneficiário disso, e quando isso aconteceu? Durante os governos do ex-presidente Lula. E você vê os principais auxiliares dele. José Dirceu foi condenado no Mensalão. Foi condenado depois também no Petrolão.
Antônio Palocci, que confessou, inclusive, e aponta o Lula no centro do esquema criminoso. Né? Diz ele que tem um pacto de sangue entre o Lula e a Odebrecht. Ou seja, é claro que a gente não pode dizer aqui, como não existe a condenação mais, foi anulada pelo Supremo, você não pode dizer com todas, categoricamente, né, que o Lula foi condenado por corrupção, porque essas condenações foram anuladas. Mas os fatos, nenhum tribunal, nem o Supremo, disse que os fatos não ocorreram ou que as provas não existem. O que diz é que houve uma perseguição, e não houve perseguição coisa nenhuma. Que me desculpe o Supremo. Quando eles falam, teve perseguição, uma perseguição no quê? Qual que foi? Tomadas decisões contra o Lula? Foram tomadas decisões contra o Ministério Público também. Eu tomei. E depois, a sentença, como eu disse, foi confirmada em Porto Alegre, foi confirmado no STJ. E o próprio Supremo, em março de 2018, autorizou a prisão do Lula. Então, o que a gente vê hoje é uma tentativa não só de desmonte dos instrumentos de combate à corrupção, mas uma tentativa de reescrever a história. Então, vocês estão dizendo, basicamente, que tudo isso que foi feito contra, vamos lá, de certa forma, contra o Lula, assim, que o prendeu e tal, isso poderia ter acontecido em qualquer tempo e só aconteceu de ser na época das eleições, é isso? Não aconteceu na época das eleições, aconteceu muito antes. 2018 é meio que ano de eleição presidencial, Não, 2016 foi a acusação. Ele foi condenado em 2017. Depois houve o julgamento de recurso. Nos casos de corrupção, os casos demoram 10, 20 anos se a pessoa não está presa muitas vezes. A gente teve uma justiça super rápida na primeira instância, não em relação a esse caso só, em relação a todos os casos. O caso Lula, eu fiz uma tabela comparativa, ele demorou mais do que a média dos outros casos. Mas então esse argumento de que foi... é que a anulação teria sido por conta da eleição, é isso, né? Sim, porque eu acho que a acusação de perseguição política vem porque tudo acaba acontecendo com condução coercitiva, etc., em 2018. Não, acho que a questão é se teria sido uma perseguição a Lula. Para você entender isso, você tem que entender como que funcionam as primeiras instituições de justiça. Ministério Público. Eram 15 a 20 procuradores da República, todos independentes e concursados. Pessoas com diferentes visões de mundo reunidas em Curitiba com o objetivo. Produzir justiça dentro da lei. Quem são os juízes que vão confirmar ou não? Não, ninguém escolhe. São pessoas totalmente independentes. E mesmo dentro do Ministério Público, a gente tinha 15 a 20 procuradores da República concursados independentes. Gente que votou em Bolsonaro, gente que votou no PT, no Haddad, naquela época, gente que votou nulo. Gente com diferentes visões do mundo. Todos concordaram que era o caso de produzir uma acusação criminal. Foi produzida, ela foi julgada por um juiz que condenou, foi a um tribunal com 3 desembargadores independentes, mais um procurador da República que trabalha no tribunal. Todo mundo de forma unânime falou, tem provas mais do que suficientes para manter essa pessoa condenada. Foi a terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, com 4 ministros, vários deles colocados pelo próprio Lula ou pela Dilma, e eles foram e confirmaram a condenação. Depois teve um outro processo, em que, de novo, 15 a 20 procuradores da República acusaram de corrupção e lavagem de dinheiro no caso Sítio. Veio uma juíza, que não era mais Sérgio Moro, Gabriela Hart, condenou por existirem amplas provas de corrupção. Foi a segunda instância, um procurador regional da República independente do Ministério Público disse, tem provas para manter a condenação. 3 embargadores independentes, tinha mudado um em relação aos 3 primeiros, então os 2 do grupo anterior e mais um novo, de modo independente, todos eles de forma unânime mantiveram a condenação. Então, que complô é esse, formado por dezenas, se não centenas de pessoas, funcionários públicos concursados, que se ultrapassarem o limite da lei vão perder o seu salário, o sustento seu, da sua família, o seu emprego? Não, são pessoas que estavam reunidas para buscar justiça. E essas pessoas olharam um caso em que você tinha uma série de provas, uma série de benefícios pessoais levados por ele. Você tinha todo um sistema de nomeação de diretores da Petrobras. Estava há 8 anos lá. E qual que é o poder de um vacari, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, para mandar no Paulo Roberto Costa? Para dizer, dá propina aqui por Partido dos Trabalhadores, como as acusações e as condenações confirmaram. Ele só tem poder sobre um diretor da Petrobras se ele tiver influência sobre alguém que está acima daquele diretor da Petrobras, ou o chefe da Casa Civil, ou quem o nomeia é o presidente da República. Faz sentido. Mas, ô Igor, também tem que pensar o seguinte, a sentença contra o Lula foi proferida em meados de 2017, bem longe das eleições. E 2, dá para falar até com a pessoa que está nos assistindo, olha, você conhece político desonesto, político bandido mesmo, que nunca foi preso? A gente conhece um monte. Na história do Brasil tá cheia.
Agora, o fato da pessoa não ter sido condenada pelo nosso sistema de justiça, ou ter sido condenada e depois anulada por questões formais, não significa necessariamente que a pessoa é honesta. Senão vamos falar que o Eduardo Cunha é um exemplo de retidão, de honestidade, mesmo tendo recebido US$ 1,5 milhão e $500 numa conta na Suíça, porque a condenação dele, assim como a do Lula, foi anulada. Então, quanta gente... Pensa num político aí que você acha que é um símbolo de corrupção. Pra mim, o maior símbolo de corrupção que tem tá preso, Quem que é? que é o Sérgio Cabral. Tá, pensa em outro. Esse eu que condenei também, viu? Eu proferi a sentença. Teve o Marcelo Bretas, lá do Rio, que também proferiu sentença, mas esse foi um dos presos na Lava Jato. Aí ninguém disse que perseguido ou coisa parecida. Né? Esse é um dos que permanecem presos. Agora, tem vários políticos. Por exemplo, vamos falar de um que já morreu, O que então. aconteceu com o Gedel Lima? Cumpriu pena e hoje está em liberdade, progressão de pena. Tá. Mas, ó, Demar de Barros, Tá. que é um político paulista, já falecido, então vamos falar que não tem tanto problema, que normalmente o pessoal aponta como sendo um político que cometeu crimes de corrupção. Tem uma história famosa que o pessoal até... Ladrões teriam roubado a casa dele e levado dinheiro de propina e não teriam dado queixa exatamente porque era isso. Ademar de Barros nunca foi condenado, nunca foi processado. Agora, não significa que ele é honesto. Aí, tô contando aqui as histórias que eu ouvi, tá? Fundador do slogan Rouba Mais Faz, né? Que depois foi pego por outro político que dizem que até isso ele roubou. Caralho. Aí é sinistro. Mas olha só, Igor, não foi só ele que foi condenado em 2016, acusado em 2016, 2017. O Lula era um dos 500 acusados na Lava Jato. Um dos mais de 170 condenados. E quando você olha para as pessoas ao redor dele, olha as pessoas ao redor dele. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil do governo do PT, preso. Presidente da Eletronuclear do governo do PT, preso. Presidente da Petros, aqui dá para pedir gol no Fantástico, 4 presidentes da Petro, do governo Lula e Dilma, presos. Presidente da Valec do Lula, preso. 4 diretores da Petrobras, presos. Todos indicados por ele. Armando Trípode, chefe do gabinete da presidência da Petrobras, preso. Fundo da Caixa do BNDES, o presidente, preso. 3 tesoureiros do PT, presos. Dirigente petista responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, Valdemir Garreta, preso. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, preso. 2 ministros da Economia do PT do Lula, Antônio Palocci, depois o Guido Mantega também na Dilma, presos. Presidente da Câmara dos Deputados do PT, João Paulo Cunha, preso, Todos condenado no permanecem mensalão. presos. Em geral, ninguém permanece preso no Brasil por corrupção, Igor. Problema do sistema, tem que mudar. Você não tem prisão em segunda instância, quando você acabou, a pessoa só vai presa lá no final. Raramente ela vai ficar presa no meio do processo. O único preso, eu acredito que segue preso na Lava Jato, é Sérgio Cabral. Não, Isso... teve alguns que cumpriram pena e saíram. Então, por exemplo, o próprio Eduardo Cunha, embora teve a condenação anulada, ele ficou 4 anos preso. O André Vargas, que foi o líder do PT na Câmara, que foi condenado por desvio na Caixa Econômica Federal, também proferia sentença, cumpriu a pena e saiu. Então, a Lava Jato até, as penas poderiam ser mais longas, né? Mas teve gente que cumpriu pena e teve muito dinheiro que foi recuperado. Agora, o ponto mais bacana da Lava Jato, acho que o doutor concorda comigo, você encontra muita gente que se inspirou na Lava Jato, sabe? Que as pessoas viram aquela possibilidade de mudança da gente ter um país mais honesto. E apesar desses reveses, esse sentimento muitas pessoas guardam ainda dentro delas. Agora, é importante dizer, a Lava Jato não é sobre o Lula. O Lula foi um dos condenados na operação da Lava Jato. Mas a Lava Jato, no fundo, ela desmantelou um esquema de corrupção que estava destruindo o Brasil, que estava quebrando a Petrobras, que estava gerando, o pessoal chama isso muito de capitalismo de compadrio, que em vez da empresa investir em inovação, tecnologia, que é o caminho do capitalismo saudável para o Brasil crescer, as empresas investiam em quê? Em ficar perto do governo e obter favores, obter contratos sem licitação, sem concorrência real, e isso se fazia a preço o quê? De suborno, de propina. Não tem um país que pode se desenvolver, se tornar uma economia moderna, Igor, se não baseado em patifaria, em desonestidade. Então era um caminho errado. E me preocupa esse momento que a gente tem hoje,
que a gente tem que fazer muita coisa no Congresso, nos tribunais, cobrar por mudanças, mas me preocupa muito esse retrocesso que acontecerá, principalmente se for aqui a gente vê a volta de alguém que é o símbolo da impunidade, infelizmente. Não tenho nada pessoal contra o ex-presidente Lula. Né? Como pessoa, imagino que ele é uma pessoa até cordata, esteve aqui falando com você, entrevista, também estive falando com ele lá no interrogatório, outro cenário, né? Não tem nada pessoal. Mas o fato é que enquanto o PT, enquanto o ex-presidente Lula não explicarem os esquemas de corrupção, não darem uma resposta clara e objetiva, olha, erramos e vamos mudar, fica muito difícil você aceitar a volta ao poder, porque a mensagem é clara. O crime compensa se isso acontecer. Por isso que é um momento crucial. Bom,